Olá pessoas, sejam bem-vindos. Nesse vídeo irei apresentar a vocês o conceito de domínio de espaço e domínio de frequência, dois importantes conceitos para quem deseja trabalhar com processamento de imagem. Também será apresentado como são realizados filtros em imagens, como um filtro de suavização e um filtro de realce. Continuando, antes de falarmos sobre o conceito de domínio de espaço e domínio de frequência, vamos entender qual é o conceito de domínio em matemática. Domínio nada mais é do que um conjunto de dados utilizado numa função e geralmente ela é composta por uma regra. Por exemplo, o conjunto de dados de números inteiros, que também é denominado de domínio de números inteiros, ele possui uma regra, que é qualquer número positivo. Então, de modo geral, esse é o conceito de domínio. Ele pode variar de várias formas possíveis e tem uma infinidade de possibilidades. Então, o domínio ele pode ser algo complexo, pode ser algo simples, mas, de modo geral, é um conjunto de dados que é utilizado numa função que possui uma regra. Agora que entendemos o conceito de domínio, vamos falar sobre o domínio de espaço. O domínio de espaço nada mais é que um conjunto de dados para reproduzir uma imagem. Esse conjunto de dados ele possui duas informações, a coordenada e a intensidade de luminosidade de uma imagem. Para a gente entender esses dois pontos, vamos pegar uma imagem de exemplo. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem de uma planta em tons de cinza. Vamos dividir ela em pequenos pedaços e vamos identificar o que são essas duas informações. Observem que na parte superior e na parte lateral esquerda eu tenho as coordenadas horizontais e na lateral esquerda as coordenadas verticais da imagem. Essas duas informações servem para representar uma posição da imagem e cada uma dessas posições a gente tem a segunda informação que é importante no domínio do espaço, que é a intensidade de luminosidade da imagem. Numa imagem em tons de cinza, por exemplo, a intensidade ela representa a variação da cor preta e a cor branca. Então, para cada ponto desse na imagem, eu tenho a variação de cor branca e preta. Em uma imagem colorida, por outro lado, para cada ponto da imagem, como a gente pode ver, eu tenho três informações de intensidade da imagem, que é a informação vermelha, azul e verde. Com apenas essas três informações, eu consigo representar uma imagem colorida que o ser humano consegue enxergar. Temos também um outro exemplo que é o padrão de cor CMYK, que ela é composto por quatro cores, a cor ciano, magento, amarelo e preto. Esse padrão de cor ele é utilizado pelas impressoras para imprimir fotos, ilustrações e tudo mais. A grande questão é que, com esse padrão de cor, a impressora sabe a intensidade que ela vai utilizar para imprimir uma foto. De modo geral é isso. O domínio de espaço ele contém as informações da imagem que são representadas pela intensidade de luminosidade. E dependendo do fim, que é uma saída de uma impressora ou um monitor, os dados são representados de alguma forma diferente. Então, para você que quer trabalhar com processamento de imagens, vamos entender alguns outros conceitos importantes sobre a imagem para quem deseja criar filtros ou trabalhar com análise de imagens ou até mesmo com visão computacional. A imagem ela é composta pelas coordenadas, que nem nós falamos anteriormente, mas é importante a gente entender dois conceitos, o conceito de pixel e pixéis vizinhos. O pixel nada mais é do que a menor informação da imagem. E os pixels vizinhos, ou a vizinhança, como a gente utiliza normalmente, são os pixels que estão ao redor da imagem. É importante a gente entender esses dois conceitos, porque a gente precisa entender como é trabalhado boa parte das funções de processamento de imagens. Ao trabalhar com processamento de imagens, a gente precisa entender como são realizados os filtros. Os filtros eles são realizados da seguinte forma, através de operações. A operação ela pode ser definida de três formas diferentes. Operações pontuais, que são operações que utilizam apenas um pixel da informação. Um exemplo,
eu quero deixar uma imagem um pouco mais avermelhada. Eu pego a imagem, pego cada pixel dessa imagem e altero o tom de vermelho dela para ficar um pouco mais intenso. Eu preciso, para realizar esse tipo de operação, apenas a informação de um pixel. Eu não preciso da informação da sua vizinhança para realizar esse tipo de operação. Essas são as operações pontuais. Outro tipo de operação que eu tenho na imagem são operações locais. Por exemplo, eu quero detectar a borda de uma mesa, ou eu quero suavizar uma imagem, eu quero remover ruído. Para esses tipos de operações, eu não consigo realizar um filtro utilizando apenas a informação do pixel. Eu preciso da informação do pixel e as informações dos seus pixels vizinhos. Esse tipo de operação é definido como operações locais. E por último temos as operações de transformação geométrica. Essas operações nada mais que são operações de rotação da imagem, redimensionamento de imagens, se eu quero deixá-la um pouco de lado, e entre outras operações que estão relacionadas à transformação ao tamanho da imagem. Continuando, como é que são realizados os filtros na imagem? Para as operações pontuais e locais, eles são realizados de uma forma bem simples. Como vocês podem visualizar nessa imagem, os filtros são realizados de pixel a pixel, onde eu pego um pixel, eu informo ele por filtro, é realizada a operação e eu pego o resultado do filtro e adiciono numa nova imagem. Em operações locais eu só informo o pixel para a função, e em informações locais geralmente é informado o pixel e sua vizinhança. Ainda sobre filtros. Os filtros são definidos de duas formas diferentes: filtros lineares e filtros não lineares. Os filtros lineares, eles realizam dois tipos de operações na imagem: as operações de correlação ou operações de covulação. De que forma são realizados esses dois tipos de operações na imagem? Bom, para entendermos melhor, vamos pegar uma ilustração para ficar mais fácil. Nessa ilustração, nós temos na parte aqui inferior a nossa imagem e na parte superior nós temos os dois núcleos. À esquerda, o núcleo de correlação e à direita, o núcleo de covulação. Nós vamos utilizar o núcleo de covulação para aplicar um filtro na imagem. Se vocês observarem, a diferença entre esses dois núcleos é que o núcleo de covulação ele é apenas rotacionado 180 graus em cima do núcleo de correlação. A diferença entre os dois é apenas essa. Bom, agora com a nossa imagem, como é que é realizado o filtro de covulação? Eu tenho o meu pixel, que está sendo trabalhado o filtro, eu pego toda a região que eu tenho em volta do filtro, do pixel no caso, com exatamente o mesmo tamanho do meu núcleo. Nesse caso eu tenho um núcleo de tamanho 3×3, então eu tenho que extrair da imagem um núcleo de tamanho 3×3 para eu realizar essa operação. Com o núcleo extraído, com a matriz extraída, eu apenas realizo uma operação aritmética simples, que nada mais é que eu pego cada pixel do núcleo e multiplico pelo o pixel dessa matriz que eu extraí. Feita essa operação, como vocês veem aqui à direita, eu tenho o resultado dessa multiplicação. Com o resultado da multiplicação, eu somo cada um desses pixels dessa matriz, ela vai me dar um resultado, e com esse resultado eu devolvo para uma nova imagem. Finalizada essa operação em um pixel, eu passo para o pixel vizinho, à direita dele, e realizo o mesmo processo com a mesma correlação. Apenas fazendo isso, eu tenho diversas operações diferentes. Bom, agora para entendermos um pouco melhor, vamos pegar essa mesma imagem e vamos colocá-la na ferramenta OpenCV Flow. E vamos realizar a mesma operação. Como vocês veem aqui, eu tenho na minha parte inferior de novo a imagem, na parte superior o núcleo, e olha como é que ficou a imagem resultante. Bom, agora com esse núcleo vamos alterar o valor dele para ver o efeito que fica na imagem. Aí nós temos um filtro que está sendo aplicado aqui, que é o filtro gaussiano. Vou trocar para o filtro laplaciano. E
Vamos ver o resultado que ele fica. Bom, deixa eu alterar aqui. O filtro do Laplaciano ele é composto por essa máscara, onde os vizinhos ele tem a informação de 1 e o pixel central ele é multiplicado por -8. Qual é a finalidade desse filtro Laplaciano? É realçar a variação de intensidade. Como vocês podem ver, apenas realizando o mesmo tipo de operação e com um núcleo diferente, a gente tem um resultado absurdamente diferente na imagem. Eu consigo, com o mesmo tipo de operação, realizar diversas coisas diferentes. Bom, esse é o funcionamento do filtro linear. Ele tem um núcleo e com esse núcleo eu consigo realizar diversas operações diferentes. Sobre os filtros não lineares. Os filtros não lineares são os filtros que não aplicam operações de correlação e convolução. O que isso quer dizer? São todos os demais filtros que não têm esse comportamento. Vou citar dois exemplos. O filtro da mediana, que ele percorre todos os pixels da imagem, compara com os seus pixels vizinhos e coleta apenas o pixel que está no meio deles. Fazendo simplesmente essa operação, ele consegue reduzir o ruído da imagem. Ele não realizou nenhuma operação aritmética, ele não multiplicou, ele não fez nada. Ele identificou qual era o maior pixel em uma região e copiou para a próxima imagem. Esse é o comportamento de um filtro não linear. Ele não realiza essa operação aritmética de correlação e convolução. Um outro exemplo é o filtro Sobel. O filtro Sobel ele é utilizado para identificar gradientes na imagem e, consequentemente, por causa disso, ele identifica bordas numa imagem. É uma operação relativamente complexa e como é que ele realiza essa operação? É através de derivadas que é aplicado em cima da imagem, ele consegue identificar a borda. Ele não realizou operações de correlação e nem de convolução. Então, ele é definido como um filtro não linear. Bom, de modo geral, esses são os dois tipos de filtros que são realizados no domínio do espaço. Bom, agora que você entendeu o conceito de domínio de espaço, você deve estar se perguntando, é basicamente dele que eu preciso para trabalhar com processamento de imagem. Se você pensou isso, você está parcialmente certo. Sim, a grande maioria das funcionalidades das funções são feitas em cima do domínio de espaço, seja para processamento de imagem ou para trabalhar com inteligência artificial. Porém, existem diversos outros domínios que podem nos auxiliar ao trabalhar com imagens. Por exemplo, o domínio da frequência, que a gente vai ver logo em seguida, que ele exalta a característica de magnitude da imagem. O domínio da transformada de Hall, que ele consegue identificar linha e círculos numa imagem. Isso é tema para um outro post. Ou até mesmo o domínio da transformada de Wallet, que é muito utilizado para compreensão de imagem. A grande questão é que existem diversos outros filtros que podem nos estar auxiliando para trabalhar com processamento de imagem. E é sobre isso que eu vou falar em seguida, quando a gente vai entender um pouco mais sobre o domínio da frequência. E agora, antes da gente falarmos do domínio da frequência, a gente vai precisar entender um outro conceito da matemática, o conceito da transformada, que nada mais é que uma função que realiza uma transformação em um conjunto de dados. Por exemplo, se a gente quer trabalhar com o domínio da frequência imagem, a gente vai precisar realizar uma transformação do domínio de espaço no domínio da frequência. A função que realiza essa transformação, ela é denominada de transformada. Por exemplo, o domínio da frequência, hoje em dia que a gente trabalha com processamento de imagem, utiliza uma função de transformada chamada transformada discreta de Fourier. É através dela que a gente faz essa transição de um domínio para o outro. Sobre o domínio da frequência, ele é o resultado da transformada discreta de Fourier. É uma função que foi criada a partir da teoria de Ramphur em 1822, onde ele afirma que qualquer função periódica pode ser representada por senos e cossenos. É uma função complexa, não vamos entrar em detalhe dela agora, porém a gente vai estudar um pouco sobre como é representado
a imagem no domínio da frequência, que é o resultado dessa transformada. A imagem no domínio da frequência ela é representada através de sua intensidade. Ela tem alguns aspectos visuais que a gente não vai conseguir entender apenas olhando para a imagem resultante. Porém, comparando com algumas imagens, a gente vai conseguir entender alguns conceitos gerais. Por exemplo, eu vou trazer algumas imagens aqui para nós realizarmos algumas comparações e posteriormente vamos realizar alguns filtros ou algumas operações matemáticas nessa imagem resultante e vamos ver o resultado desse efeito na imagem original. As primeiras imagens que eu trago aqui para nós analisarmos são algumas imagens em preto e branco e sua respectiva representação no domínio da frequência. Bom, vamos pegar duas imagens para nós realizarmos a primeira análise. Pegamos a imagem aqui 2A com a imagem 2C. Essas duas imagens são dois pontos brancos num fundo branco, porém elas estão os dois pontos estão posicionados em locais diferentes. Se nós analisarmos a sua representação no domínio da frequência, a gente pode identificar à primeira vista que elas possuem a mesma imagem resultante, mesma representação no domínio da frequência. Por que isso acontece? Por causa da característica do domínio da frequência, que ele realça a informação da intensidade. E de que forma que ele faz isso? Ele realiza esse destaque da informação de intensidade verificando a informação da intensidade do pixel comparando com os seus pixels vizinhos. É um cálculo complexo, como eu disse anteriormente, mas ele possui essa característica, ele verifica a variação de intensidade com relação aos seus pixels vizinhos. Por isso que essas duas imagens, apesar de serem de dois pontos brancos, porém em posições diferentes, possuem a mesma representação no domínio da frequência. A mesma coisa acontece com todas as outras imagens. A gente pode verificar as outras quatro imagens na parte inferior esquerda e podemos observar a mesma coisa com as imagens com as imagens das casas na minha parte direita do quadro que eu apresento para vocês. Elas possuem o mesmo domínio de frequência, apesar de a casa estar em diversos locais diferentes. E se eu tenho a mesma representação para duas imagens diferentes, nos vem a pergunta, como é que eu vou realizar um filtro nesse outro domínio, que representa uma imagem, e posteriormente fazer a conversão dessa imagem para a imagem original? Bom, para a gente entendermos isso, a gente precisa entender um outro conceito, que essa representação no domínio da frequência, ela utiliza duas outras matrizes com a informação da imagem. Por exemplo, nas imagens das casas que vocês estão visualizando, eu tenho a coluna E, onde eu represento o domínio da frequência dessas casas, que são exatamente as mesmas representações. Porém, se a gente observar nas últimas duas colunas, cada uma dessas representações no domínio da frequência das casas, elas têm matrizes diferentes para criar esse domínio da frequência. E com essas duas outras informações, a gente consegue fazer qualquer modificação no domínio da frequência e, consequentemente, poder retroagir esse domínio da frequência para a imagem no domínio do espaço. Com essa explicação, vocês já devem ter pego como é que é feito os filtros no domínio da frequência. Eu tenho uma imagem representada no domínio de espaço, eu realizo a transformada discreta de Fourier para o domínio da frequência. Nesse domínio, eu realizo os meus filtros e, posteriormente isso, eu apenas preciso realizar a operação inversa da transformada de Fourier para converter a imagem original. É dessa forma que são realizados todos os filtros no domínio da frequência.
Trago agora algumas imagens para nós analisarmos um tipo de filtro denominado de filtros de passa baixa de imagens no domínio da frequência. O que são esses filtros? São filtros que deixam passar baixas variações de intensidade. Como no domínio da frequência a gente representa a intensidade, a gente consegue realizar algumas operações para deixar passar apenas as baixas frequências. Por exemplo, eu tenho tenho 3 imagens na primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho a representação dela no domínio da frequência, porém aqui o que eu fiz? Eu removi toda uma região da imagem e deixei apenas a região central. Nessa região central no domínio da frequência é onde a gente tem a representação da informação das baixas frequências. Se eu deixar apenas essa região da imagem, o que eu consigo? Eu consigo, ao converter a imagem para o domínio de espaço, identificar a variação de baixas intensidades. Qual é a consequência de nós deixarmos passar as baixas intensidades? É um efeito de suavização da imagem, como a gente pode verificar aqui na última coluna, na coluna C. E se temos os filtros de passa baixa, consequentemente temos os filtros de passa alta. Agora eu trouxe outros três experimentos para nós entendermos os filtros de passa alta, que nada mais é que possui os efeitos contrários do filtro de passa baixa, onde ele deixa passar as altas variações de frequência da imagem. Como a gente pode ver, na primeira coluna eu trago as mesmas imagens, porém na coluna central, no domínio da frequência, eu fiz a operação inversa. Eu removi apenas a região central da imagem, onde contém as representação da baixa frequência da imagem. Então, ou seja, eu deixei só a representação da alta frequência da imagem no domínio do espaço. Ao fazer isso, e nós realizamos a transformada inversa de Fourier, que é trazer de volta do domínio da frequência para o domínio de espaço, a gente consegue identificar na imagem final, que é a imagem da coluna C, a variação de alta intensidade da imagem. O que é essa alta variação de intensidade? A alta variação de intensidade, ela costuma representar bordas e ruídos em imagens, pois nas bordas a gente tem grande variação. Por exemplo, eu saio de uma região muito escura para uma região muito clara. Ou em ruídos, eu tenho um ponto branco numa região preta. Esses tipos de dados, eles costumam possuir uma alta variação de intensidade, e é por isso que a gente conseguiu destacar essas informações na terceira coluna ao remover a baixa frequência e deixar passar a alta frequência da imagem. E para fechar o conteúdo, eu trago mais 3 experimentos para nós realizarmos. Nesse experimento, eu aplico um filtro no domínio da frequência, trago de volta a imagem para o domínio de espaço e mesclo essa imagem resultante com a imagem original para nós identificarmos o efeito dessa operação. Bom, no primeiro experimento, eu inverto a polaridade da região central da imagem. O que eu faço aqui? Eu pego a região da central da imagem e multiplico por -1. Então todo valor positivo ele passou a se tornar negativo. No segundo filtro, eu removo a informação central, que é um filtro de passa alta, eu só deixo passar as altas frequências. E no terceiro filtro, eu realço a alta frequência. De que forma? Eu tenho a minha região central, eu mantenho ela exatamente com o mesmo valor multiplicando por 1, porém a região externa eu multiplico por 2, realçando a alta frequência. Como a gente pode observar na segunda linha, esses são os efeitos produzidos com esses filtros. Agora, se nós analisarmos a mescla dessa imagem restante com a imagem original, a gente pode destacar aqui no último filtro realizado, que eu estou circulando vocês, que as imagens, a gente conseguiu destacar alguns pontos nessas imagens. Eu vou separar elas aqui para a gente analisar um pouquinho mais forte, e reproduzir o mesmo efeito nas 3 imagens que a gente estava utilizando
de experimento até agora e a gente consegue identificar aqui que a gente realçou a variação da alta frequência. Fecho aqui o conteúdo, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dele. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários abaixo. E caso vocês tenham interesse em algum tema específico, também deixe seu comentário abaixo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado.